Olha só, hoje a gente vai fazer um mergulho incrível na ciência por trás da identificação de talentos nos esportes de base. A gente vai revelar aquelas métricas ocultas que definem o que é a verdadeira agilidade. Sabe aquilo que os nossos olhos veem ali na beira do campo? Pois é, muitas vezes não é a história toda, mas usando pesquisas recentes, dá para desvendar uns mistérios muito bacanas sobre o desenvolvimento atlético. Para começar, vamos pensar numa coisa. Será que aquele jovem atleta que é o mais rápido de todos é de fato mais ágil? Isso acaba batendo de frente com aquele mito clássico, né? A ideia de que a criança que corre mais solta no campo é naturalmente a melhor na hora de mudar de direção. A gente meio que assume que a velocidade em linha reta significa automaticamente uma movimentação ágil e evasiva. Só que a ciência esportiva está mostrando que a realidade é bem mais complexa. A velocidade bruta, na verdade, pode esconder um monte de deficiências técnicas. Seção 1. O problema do calendário. Bom, vamos direto ao ponto. O mundo dos esportes tem um hábito bem tradicional e falho de categorizar os atletas pelo ano de nascimento. O grande problema do calendário é justamente esse contraste enorme com a realidade biológica. Pensa que a gente pode ter dois jovens com exatos 13 anos, mas com corpos completamente diferentes. Um ainda tem aquele físico de criança, enquanto o outro já parece um jovem adulto. Colocar essas duas realidades debaixo do mesmo rótulo de idade cronológica cria umas distorções gigantescas na hora de avaliar quem é quem. E a consequência disso é muito interessante. Atletas que amadurecem mais cedo costumam usar a força bruta deles para mascarar uma técnica que, muitas vezes, é pobre. É como se eles tivessem um motor V8 num chassi de criança, sabe? O grande problema aí é que talentos de maturação mais tardia, que muitas vezes têm uma técnica super refinada, acabam sendo cortados das equipes. Essa vantagem física inicial cria uma ilusão que simplesmente não se sustenta no longo prazo. Seção 2. Maturação biológica e o conceito de PHV. Então, para entender o potencial real de verdade, a gente tem que rasgar esse calendário. E é aqui que entra o PHV, ou pico de velocidade de crescimento. Basicamente, é aquele período de máximo crescimento em altura ali na adolescência. Isso funciona como um relógio biológico muito mais preciso, mostrando a fase exata de maturação do corpo de um jeito bem mais científico. Para testar isso na prática, pesquisadores acompanharam 94 jovens das categorias de base de um clube profissional de futebol. E o objetivo era rastrear com muito rigor como o nível de maturação afeta a agilidade durante essa que é a fase mais volátil do desenvolvimento humano. A grande sacada desse estudo foi dividir esses 94 jogadores em 3 faixas biológicas bem claras. A gente tem o pré-PHV, que é antes do estirão, o circo-PHV, durante o pico de crescimento, e o pós-PHV, logo depois dessa fase. Fazer isso nivela o campo de jogo científico, permitindo avaliar a habilidade de acordo com a maturidade real do corpo e não pelo mês que está na certidão de nascimento. Seção 3. Velocidade versus verdadeira agilidade. Agora a gente entra numa das distinções mais importantes no esporte. Velocidade linear não é agilidade. Pensa no jovem atleta como um carro esportivo. Ter um motor gigante, ou seja, dar aquele sprint super rápido numa linha reta, acaba criando o que chamamos de ilusão de agilidade. Se um teste avalia só o tempo total, o atleta consegue compensar uma curva muito mal feita simplesmente acelerando com tudo na reta. No fim, a velocidade pura acaba camuflando totalmente uma mecânica ruim. E, para desmascarar essa ilusão toda, a ciência usa uma métrica chamada déficit de mudança de direção, ou COD na sigla em inglês. Olha só, se a velocidade é o motor, o COD é o volante. Essa métrica que isola a capacidade de manobrar com precisão. Ela revela quem realmente tem controle neuromuscular nas curvas, sem depender daquela aceleração inicial. A matemática para chegar nisso é genial, mas bem simples. Passo 1. A gente mede o tempo total naquele teste clássico de agilidade 505. Passo 2. Subtrai o tempo de um sprint linear de 10 metros. E aí, no passo 3, o resultado é a verdadeira capacidade de mudança de direção. Quando a gente tira o motor da equação, o que sobra é a pura destreza técnica, a agilidade de fato. Quando cruzamos esses dados pelos grupos biológicos, acontece algo meio óbvio. Os tempos brutos de sprint ficam bem mais rápidos à medida que os jovens amadurecem, né? O grupo pós-PHV, claro, corre muito mais rápido. Mas atenção, esse tempo menor não quer dizer que a técnica deles para mudar de direção é melhor. Significa apenas que a força física, o motor, aumentou com a idade. Seção 4. O déficit de desaceleração. Mas aí tem um detalhe crucial que quase todo mundo esquece, que é a frenagem.
É aí que entra o déficit de desaceleração, o DD. Vamos voltar para o carro? De que adianta ter um motor massivo se os freios não funcionam? É inútil e muito perigoso. Frear o corpo mantendo o controle antes de entrar numa curva é a base fundamental de qualquer movimento ágil. O DD expõe justamente onde estão as falhas nesse nosso sistema de frenagem humano. E olha esse dado, um achado bem alarmante desse estudo, foi um gigantesco desequilíbrio corporal. Os jogadores da fase pré-PHV, antes do grande estirão, mostraram uma assimetria enorme entre a perna dominante e a não dominante na hora de frear. A capacidade de absorver o impacto de um lado do corpo era totalmente desproporcional à do outro lado. O risco que vem com isso é imenso. Tem uma aspas direta do estudo que alerta exatamente o seguinte: assimetrias entre os membros, particularmente quando combinadas com deficiências no controle neuromuscular durante o período de rápido crescimento, aumentam concomitantemente a probabilidade de sofrer lesões. Como o corpo está crescendo muito rápido, o centro de gravidade muda o tempo todo e a coordenação vai para o espaço. Tentar uma mudança brusca de direção com esses freios desregulados é a receita perfeita para uma lesão feia. Seção 5. Treinamento inteligente para jovens. Com todas essas evidências na mesa, como a gente pode proteger e desenvolver os verdadeiros talentos? A resposta que a ciência traz se chama biobanding. Essa é uma abordagem super inovadora que agrupa os atletas pela maturidade biológica deles, deixando a idade do calendário totalmente de lado. Fazer isso cria um ambiente muito mais justo e evita que talentos de maturação tardia sejam descartados só porque são, temporariamente, menores que os colegas. Trazendo isso para a prática, a gente tem 5 passos essenciais para os programas de treinamento. Primeiro, medir o controle direcional e a frenagem com bastante precisão. Segundo, colocar o biobanding para funcionar e garantir competições justas. Terceiro, individualizar os treinos com base na fase biológica de cada um. Quarto, corrigir essas assimetrias das pernas desde cedo. E quinto, e talvez o mais importante, treinar o olhar para conseguir enxergar além daquela ilusão da velocidade bruta. E para fechar o nosso raciocínio aqui, fica uma reflexão bem forte. Quantas superestrelas de maturação tardia estão sendo largadas no banco de reservas ou até cortadas simplesmente por causa de um calendário? Entender o que é verdadeira agilidade, tirar aquela camuflagem da força precoce é absolutamente vital. É assim que a gente consegue ter um esporte mais inteligente, mais justo e que não perde talentos brilhantes pelo caminho.